Olá, tudo bem? Passando aqui para falar do Bahia que ontem perdeu para a equipe do Mirassol por 5-1 no estádio Maião pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Eu não iria nem fazer esse vídeo agora, mas recebi uma mensagem aqui do meu amigo Raimundo do Rio Vermelho, retado, porque o Bahia tomou essa goleada ontem de 5-1 da equipe do Mirassol. Foi uma goleada que o torcedor do Bahia não esperava. A torcida do Bahia até esperava que o Bahia pudesse perder o jogo, mas não com a goleada de 5-1. Mas o fato é que ontem ficou demonstrado que a questão física pesou e vai pesar ainda nessa sequência de temporada, porque o Bahia ainda está em 3 competições. E aí, Raimundo, não adianta você dizer que não é desculpa, porque é sim, é uma desculpa sim, porque para você disputar todas essas competições, você precisa de ter um elenco muito maior, e o Bahia não tem. O Bahia tem um elenco enxuto para disputar todas essas competições, assim como outros clubes também que estão disputando outras competições e que estão perdendo também os seus jogos. É bom dizer que não é só o Bahia que está perdendo. O Fluminense perdeu para o Bahia aqui, você lembra disso? E o Renato falou a mesma coisa. Porque isso, Raimundo, não é desculpa não, isso é ciência. Existe a fisiologia humana e existe a fisiologia do exercício que explica isso. E antes de começar uma temporada, existe uma coisa chamada periodização. A periodização você faz, né, o planejamento para a equipe ir subindo na temporada, depois ela atinge um platô, e a partir desse platô a tendência é descer a ladeira. Isso chama-se periodização e está dentro do planejamento de todas as equipes. É claro que as equipes que vão saindo das competições antes, essas equipes têm mais tempo para treinar, né, para descansar, e isso favorece essas equipes. As que continuam nas competições, elas sentem mais dificuldade. Então não adianta dizer que todo mundo que está disputando outras competições está sentindo também essa questão do cansaço. E a equipe que menos demonstra isso, é claro, que é a equipe do Flamengo, porque tem um elenco, né, de dar inveja, porque tem dinheiro para contratar, e aí a gente sabe que é uma equipe diferenciada. Embora a gente saiba que o Grupo City também tem dinheiro, mas o Grupo City não quer investir, por enquanto, da forma que, por exemplo, o Flamengo tem investido. Então, tem que aguentar isso aí mesmo. A gente não pode, Raimundo, jogar fora o que o Bahia está fazendo. Não é porque o Bahia perdeu ontem, mas o Bahia é o 4º colocado do Campeonato Brasileiro. O Bahia é finalista da Copa do Nordeste e o Bahia é Copa do Brasil. Você quer jogar tudo isso fora porque o Bahia perdeu uma partida, embora tenha sido de goleada, é claro, né? E como eu repito, o torcedor não esperava que o Bahia perdesse de goleada, mas perdeu, e aí? Fazer o quê? Os jogadores ontem demonstraram cansaço, e o Rogério fala isso na coletiva, né? O Mirassol fisicamente foi totalmente superior ao Bahia, isso ficou nítido ontem. E aí, ainda bem que o Bahia não passou um vexame, né, de tomar 8, porque se faz aquele 6º gol, meu amigo, eu tenho certeza que a coisa poderia chegar a 8 ou 9 do jeito que o Bahia estava ontem, né? E é complicado você aceitar, mas a gente não pode jogar de forma nenhuma fora tudo que o Bahia vem vivenciando nessa temporada. Então, eu acho que o Rogério ontem, inclusive, colocou a equipe correta. A equipe inicial era aquela equipe mesmo, não tinha que mudar nada ali. É claro que o Eric Pulga deu uma demonstração que não estava totalmente recuperado, e eu acho que o erro do Bahia ontem foi esse, né, de colocar o Eric Pulga. O Rogério errou nesse sentido, colocar o Eric Pulga de primeira, e aí o jogador voltou ao departamento médico. Então você não pode desprezar os desfalques que o Bahia tem, né, no departamento médico para o jogo de ontem. É claro que se o Bahia tivesse com o time que vinha jogando anteriormente, a coisa pudesse ficar mais difícil. Mas você sabe que o Bahia empatou com o Mirassol aqui em Salvador, e tem mais, o Mirassol não perdeu em casa ainda para ninguém. Então é uma equipe que está em ascensão. É o caçula do Campeonato Brasileiro, mas está em ascensão. Então não adianta reclamar. Bahia perdeu, tomou uma goleada de 5-1. É se recuperar dessa goleada de ontem e pensar já no jogo contra a equipe do Confiança. Para você ter uma ideia, o Bahia jogou em São Paulo ontem, chega hoje,
faz o regenerativo à tarde, porque não tem condições de treinar hoje, então vai fazer apenas um regenerativo. Amanhã realiza um único treino e viaja para Sergipe. A sorte do Bahia é que Sergipe é aqui do lado, porque se fosse uma viagem mais longa, como é que seria? O cansaço iria bater mais ainda. E aí vai jogar contra a equipe do Confiança, final de Copa do Nordeste, com o estádio do Confiança lotado, porque a torcida do Confiança vai lotar o Batistão na quarta-feira, e o Bahia ainda vai ter que enfrentar essa adversidade. Então, meu amigo, é isso. O Bahia tem que se preparar para as próximas competições. Ainda tem o jogo da Copa do Brasil. O Bahia tem o jogo do Confiança, são 2 jogos, né? O primeiro lá, o segundo aqui. E logo depois enfrenta a equipe do Fluminense pela Copa do Brasil, o jogo da volta. E ainda tem nesse intervalo aí o jogo contra a equipe do Vasco do primeiro turno do Campeonato Brasileiro ainda. O Bahia ainda tem 2 partidas do Campeonato Brasileiro do primeiro turno para ser disputadas. Então, meu amigo, não tem como você dizer que o cansaço não tem relação com o resultado do jogo de ontem. Agora, é claro que o Bahia precisa se organizar para dar sequência aí nessa temporada. Del Machado para o canal Esportivizando. Lembrando que o canal Esportivizando tem o apoio da ITS Brasil, Excelência Internet, peça a sua pelo itsbrasil.net, e a PLB Sindicato desde 1952 em defesa da educação pública na Bahia.